Beleza, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula número 9, que vai tratar de equilíbrio dos corpos rígidos. Esse é o meu plano de aula, com o objetivo, exemplo, a solução e as referências. Nosso objetivo é que vocês sejam capazes, no final dessa aula, de aplicar aí as condições de equilíbrio para fazer previsões acerca das forças que agem no sistema que está em equilíbrio estático. O exemplo que nós vamos utilizar é uma questão de vestibular, que eu achei bastante propícia para a gente explorar várias das ações que nós precisamos executar para resolver problemas de equilíbrio dos corpos rígidos. Então tá aí, ó. O sistema é uma viga apoiada sobre um suporte B, em cuja extremidade fica suspensa uma massa de peso conhecido, né? E ela está fixa aqui num pino A. O objetivo do problema é determinar as reações em A e B, ok? Então tá aí uma vista ampliada do problema. Essa inclinação é fornecida, ela é de 30 graus e as distâncias AC e BC também são fornecidas, né? Essa vale 30 e essa vale 80, beleza? Então vamos lá. Então vamos à solução aí do problema. Uma das primeiras coisas que a gente pode determinar é essa tração em C, uma vez que o fio ideal ele somente transmite as forças, tá? E aí, como esse peso é conhecido, do equilíbrio aí da esfera, a gente pode determinar que essa tração aí é igual a esse peso, de outra forma ele iria acelerar, né? Então, essa tração vale 80 regi 3 newtons. Galera, antes da escolha do sistema de referência, eu resolvi fazer aí o diagrama de forças para ilustrar uma peculiaridade em sala de aula. Eu acredito que nós não nos atentamos a um detalhe aqui que apareceu depois que eu resolvi o problema. Essa reação em A não está alinhada com a reação em B, não necessariamente, tá? Isso porque há a contribuição dessa tração também para o equilíbrio, então a gente não pode dizer que essa reação aqui esteja alinhada com a direção aí da reação em B, tá bom? Então é melhor, é mais intuitivo desenhar a reação em A nesse sentido de direção. Eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Bom, vamos começar primeiro com a reação em B. Por que ela deve apontar nesse sentido? Bom, porque ela é uma interação aí que envolve uma superfície. Uma interação entre superfícies é sempre perpendicular, ou seja, normal à superfície. Por isso que NB está desenhada aí numa direção que é perpendicular à direção da viga, ok? Bom, e com relação aí à reação em A? Perceba que essa tração está puxando esse sistema de forma que ele tenderia a girar em B e é devido a esse apoio em A que o sistema não gira. Então aqui essa parte da barra tenderia a girar nesse sentido, né? Então a força que ela aplica aí nos pinos seria mais ou menos um puxão, né? Também iria apontar nesse sentido. Por ação e reação, né, esses átomos dessa superfície aí vão infringir na viga, imprimir na viga uma reação em A que deve estar apontando aí num sentido próximo a esse aí que eu desenhei, beleza? Vista ampliada do diagrama de forças, que a gente vai usar para resolver o sistema, e agora vai vir aí a escolha do sistema de referências. Só agora a gente vai então escolher aí o sistema de referência. Eu vou escolher um que está alinhado com a reação em B, que pelo menos vai facilitar o trabalho de determinar a força. Aliás, desculpa, o braço produzido por essa força e o braço produzido pela componente Y em T. Veja que a gente poderia escolher um sistema de referência que estaria alinhado em T, tá? Com ele a gente não precisaria fazer decomposição de T, mas o braço dessa força seria, por exemplo, essa distância aqui, então a gente teria que determiná-la. Então, dessa vez aqui não existe tanta vantagem assim em escolher um sistema de referência alinhado com a viga, alinhado com a horizontal e a vertical, porque temos duas forças que vão estar, no final das contas, desalinhadas, então não vai ter a vantagem da escolha de um ou de outro. Eu vou escolher um aí que está alinhado com a viga só por causa dos braços aí de alavanca de cada força, que talvez fiquem mais evidentes com isso. Mas uma outra escolha também iria produzir os mesmos resultados, talvez dificultasse um pouquinho aí no cálculo do braço, no caso aí do equilíbrio dos momentos de força, beleza? Então eu vou seguir daqui para frente com esse sistema de referências, beleza? Então vamos lá, gente. O próximo passo aí da resolução, depois da escolha do sistema de referências, é decompor as forças para que elas fiquem alinhadas com esses eixos x e y aí. Então
eu vou ilustrar aqui a decomposição da reação em A nas suas componentes x e y. Como é que a gente faz isso? Bom, nós traçamos aí um paralelogramo que esteja alinhado com os eixos, né? Então, um paralelogramo aqui em que os lados, dois lados vão ser paralelos a x, né? E dois lados vão ser paralelos a y, né? Então, aí, esses lados aqui vão ser, por exemplo, onde se assentam as componentes ry e rx. O mesmo procedimento a gente vai adotar aqui na tração, né? A tração aponta para baixo, aqui em torno dela a gente poderia desenhar um retângulo alinhado com os eixos x e y. Eu preferi já desenhar aí direto as componentes x e y para acelerar o processo. Beleza, gente? Então tá aí. Agora nós vamos tratar o problema considerando as componentes no lugar das forças. Isso facilita a resolução, ok? Gente, na próxima etapa eu vou considerar o equilíbrio dos torques e para isso nós vamos precisar conhecer as componentes y, aliás, só a componente y da tração. Então para isso eu vou considerar a tensão, focar a atenção agora nisso, como determinar essa componente. E aí para isso nós vamos ter que determinar esses ângulos aqui, a fim de conhecê-la, né? E essa etapa eu vou fazer no GeoGebra. Galera, então agora aqui no GeoGebra nós vamos utilizar aí alguns elementos que eu tirei da figura do sistema, que eu tirei então daqui, né? Então essa linha pontilhada vai representar esse pedaço da viga, tá? Tá aqui a força de tração, tá? E as componentes x e y dessa força. Então, para fazer a decomposição, agora nós vamos precisar conhecer esses ângulos. Vamos começar com esse ângulo aqui, da direção da viga com a horizontal. Vejam que isso é um dos parâmetros do problema, né? Essa inclinação entre a viga e a horizontal é de 30 graus. Então, aqui nessa figura, nós já podemos considerar que esse ângulo aqui é de 30 graus, beleza? Vejam agora esse ângulo aqui que vai se formar entre a tração e a horizontal. Percebam do problema, desde o comecinho, né, que essa força de tração vai estar nessa linha, então vai estar alinhada com a força peso. E aí, como a força peso sempre aponta para o centro da Terra, essa direção vai formar aí uma perpendicular com a horizontal. Então aqui, esse ângulo entre a tração e a horizontal vai ser de 90 graus. Por quê? Porque é o ângulo entre a direção da força peso e a superfície. Então, se esse ângulo aqui é de 90 e esse ângulo é de 30, né? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus, esse ângulo aqui fatalmente tem que ser 60 graus, né? A soma vai dar 180, como a gente esperava. Resta determinar então esse ângulo aqui. Mas perceba que ele está inserido num ângulo reto, já que esse ângulo aqui é o ângulo entre a direção da viga e uma direção do eixo y, né? Por construção, nós criamos aí um sistema de referências que vai estar alinhado com a viga. Então, a direção do eixo x com a direção do eixo y vai ser de 90 graus. Por isso que aqui, né, o ângulo formado entre a componente y e a direção da viga vai ser também de 90. Ora, mas se esse ângulo é de 90 e aqui a gente já tem 60, então esse ângulo aqui é de 30 graus. E sendo assim, sendo de 30 graus, agora a gente já pode determinar essa componente y aí que a gente vai precisar para o equilíbrio dos torques, tá bom? Galera, então vamos agora determinar essa componente y aí que vai ser necessário ao cálculo do torque. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: esses vetores aqui todos se assentam em um triângulo retângulo. Por quê? Porque perceba que a inclinação aqui entre as componentes x e y é a inclinação entre os próprios eixos x e y. Então ela é uma inclinação de 90 graus. Então isso aqui, esses vetores eles estão representados sobre um triângulo retângulo, né? Para exibir aí a determinação dessas intensidades dessas componentes, eu vou então eliminar aí da figura os vetores e vou mostrar que eles estão assentados aí em segmentos, né? Suas intensidades são os próprios segmentos desse triângulo retângulo. Se a gente quiser determinar essa componente y aí, perceba que dessa figura o cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, que é a intensidade da componente y, dividido pela hipotenusa, que é a intensidade da tração. Então a gente pode usar aí para determinar essa componente, que o cosseno desse ângulo vai ser essa razão
E daí a gente pode multiplicar cruzado aqui para concluir que ty vezes 1 vai ser t vezes cosseno de 30, rearranjar aqui para deixar numa ordem mais adequada, substituir os valores da tração e do cosseno, fazer aí os produtos, né, para chegar à conclusão que essa componente é de 120 newtons, beleza? E aí a gente já pode também determinar a componente x. Perceba aqui no GeoGebra que a componente x ela está no cateto oposto a 30 graus. Então dessa vez, se a gente fosse calcular o seno de 30, ele seria a razão entre o cateto oposto, que é a componente x, a intensidade da componente x, dividido pela hipotenusa, que é a intensidade da tração. Então, a gente vai usar aqui o seno de 30 é essa razão, multiplicar cruzado aqui, né? Já que nessa proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então aqui, como não está aparecendo nada, essa divisão aqui é divisão por 1, tx vezes 1 vai dar tx e t vezes seno de 30 vai aparecer nesse membro esquerdo. Vamos de novo aí rearranjar, né? Substituir os valores do seno, da tração, para calcular essa componente. Então ela vale 40 raiz de 3 newtons, ok? Beleza, galera, agora a gente já pode ir para a aplicação aí do equilíbrio dos torques. Eu vou representar agora então os braços de alavanca das forças que produzem torque. Vamos só nos ater então a isso. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho a figura. Deve ficar claro para você já nessa etapa do curso que essa componente X aqui não pode girar a barra, né? Uma vez que ela está aplicada aí na linha da distância, ela não consegue produzir um giro na barra. Então o torque dessa força é nula. Também essas duas reações Rx e Ry também não conseguem produzir torque algum, uma vez que elas estão aplicadas aí no eixo de rotação do sistema. Como vocês viram, a gente não consegue fazer um giro na porta se a gente aplicar aí uma força no eixo de rotação da porta, né? Então, as únicas forças que vão produzir torque ao momento de força são a reação em B e essa componente Y da tração. Beleza? Os braços de alavanca podem ser determinados agora facilmente, né? Esse braço aqui dessa componente vai ser a soma de 30 com 50 centímetros, então 80 centímetros. Já o braço da reação em B aqui vai ser de apenas 50 centímetros. E a gente já pode ir aí para a consideração dos torques, né? Vamos só considerar aí o sinal, né, de cada um dos momentos de força ou torques. Então, aqui dessa reação em B, como ela produziria um giro que seria no sentido anti-horário, o momento de força ou torque por ela produzido é considerado positivo pela nossa convenção aí de sinais, né? Pelo mesmo motivo, esse torque ou esse momento de força produzido por essa componente, como o giro dela seria no sentido horário, esse torque seria negativo. Então aqui nas duas equações a gente vai calcular o torque considerando o produto da intensidade da força pelo braço de alavanca, né? Então aqui da reação em B o torque dela é positivo e o braço dela é de 50 centímetros, então está aqui, né? A intensidade da força vezes o braço. No caso da componente Y, ela vai produzir um torque negativo, daí esse sinal, e aí o braço vai ser de 80 centímetros, beleza? Na sequência a gente pode cancelar as unidades e os zeros, realizar os produtos, rearranjar aí a equação para determinar que essa componente vai ser de 192 newtons, beleza? Então a gente já determinou aí a reação em B. Vamos lá para a determinação das reações em A, né? As reações Rx e Ry, que vai concluir a resolução, né? Nós vamos utilizar agora que a soma das forças na direção Y vai dar zero. E eu queria que vocês prestassem atenção que com essa escolha de sistema de referências, Ry com uma ponta para baixo vai ter uma componente que é negativa, a reação em B, NB está para cima, então vai ser positiva, e a componente Y da tração, como está para baixo, vai ser negativa. Então, com essa escolha desse sistema de referências, Ry negativo, Ty negativo e NB positivo, certo? Como nós já determinamos essas quantidades aí, basta substituí-las, né? Realizar as operações para concluir que essa componente vale 72 newtons. E agora, na direção X, a gente vai usar de novo a condição similar, né, que a soma das forças nessa direção tem que dar zero. E aí, com esse sistema de referências que a gente escolheu, vamos achar a figura aqui, a componente Rx, como aponta no sentido positivo do x, vai ser positiva, e a componente Tx, como aponta no sentido negativo a x, vai ser negativa. Então, na hora da gente aplicar essa condição de equilíbrio aí, Rx vem positiva e Tx vem negativa. Substituindo o valor já encontrado anteriormente, nós vamos obter para Rx
que essa reação vale 40 R de 3 newtons. Então tá aí, gente, um exemplo de como é que a gente pode utilizar aí as condições de equilíbrio para determinar quais são as forças presentes num corpo extenso em equilíbrio estático. Eu queria chamar a atenção que se vocês procurarem a resolução desse problema aí pela internet, vocês vão encontrar e vocês vão achar outros valores para essas componentes x e y da reação em A. Isso se deve porque os autores da solução lá utilizaram um outro sistema de referência, tá? Então, se vocês mudassem o sistema de referência aí, as componentes teriam outras intensidades, tá? O que é importante? Mudando de sistema de referência, a única coisa que vai permanecer constante vai ser a intensidade do vetor. Então, se vocês compararem a intensidade desses vetores assim determinados, né, com esse meu sistema de referência e com o sistema de referência escolhidos aí nos fóruns, na resolução dessa questão, vocês vão ver que a intensidade da resultante vai ser a mesma, tá bom? Ok? Então, pessoal, por hora é isso. Usem essa resolução aí como base para resolver o problema no módulo similar que eu vou postar. Fico à disposição para tirar as dúvidas e a gente se encontra aí na nossa próxima aula e na nossa próxima videoaula. Muito obrigado.